Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar de maçãs, morte e fantasias. E não, isso não é um vídeo sobre Death Note, ou Adão e Eva pra turma que curte um clássico. Na verdade, como o título tá dizendo, eu quero falar de A Fantasia, e com sorte te ajudar a descobrir um pouquinho mais sobre você e o mundo ao seu redor, com um teste bem simples. Ah, e eu também desenvolvi um método pra te ajudar, caso você tenha. Olha só, mas antes de tudo, o que é a fantasia? Bem, fantasia parece fantasia, então é uma fantasia de afã. Não. Em 1880, um fenômeno chamado de cegueira mental foi descrito por Francis Galton, mas ninguém ligou muito na época e foram dar atenção só lá pra 2005. Então esses estudos são bem recentes se você parar pra pensar. A própria palavra fantasia só veio surgir num estudo de 2015, quando essas pesquisas conduzidas por Adam Ziman resultaram em um teste muito mais elaborado do que o que eu vou passar aqui, mas que serviu pra mostrar pro mundo sobre essa condição. Primeiro de tudo, quero deixar claro que a fantasia não é uma deficiência, e não precisa de uma cura, como tantos dizem por aí. A fantasia é só uma maneira diferente que o cérebro de determinados indivíduos se comporta ao se relacionar com o mundo. Essas pessoas, no caso, não conseguem criar imagens mentais, ou seja, imaginar em ampla e baixa escala. Para quem tem imaginação, deve ser meio difícil entender, mas pense que a partir de agora, você não consegue mais imaginar. Não vem nada, nenhuma figura na sua cabeça. Meio que isso é ter a fantasia. É um silêncio mental, o que acaba sendo apenas uma experiência humana diferente da sua. Demorou tanto para que esse fenômeno fosse descoberto justamente pela forma como nós nos relacionamos com o mundo. Nós sempre falamos das coisas que estão ao nosso redor, mas não como de fato percebemos ou sentimos elas. E essa falta de diálogo cria uma falsa sensação na gente que o nosso modo de ver o mundo é a norma. E se as outras pessoas não veem ou fazem as coisas como nós, é elas que são diferentes e que, por consequência, têm algum problema. O que, obviamente, não é verdade. Mas sem mais enrolação, vamos pro teste. Para essa parte do experimento, eu vou deixar o vídeo inteiro preto, para que as pessoas que têm medo de perder alguma coisa ou problemas de confiança possam se sentir relaxadas e fechem os olhos. É sério, pro teste funcionar, você precisa confiar em mim e fechar os olhos. Eu vou usar o exemplo de teste mais clássico, então inspira, expira, tenta relaxar, fecha os olhos e se concentra na minha voz. Ok, eu quero que você imagine uma maçã. Mas não qualquer maçã. Tenta pensar numa maçã vermelha. Onde é que ela está? Ela está flutuando no espaço? Está em cima de uma mesa? Ela tem um cabo? Talvez uma folha saindo desse cabo? Você consegue girar essa maçã? Ver ela em diferentes ângulos? E se eu te pedir para imaginar a textura dessa maçã? Ela é lisa, polida, rugosa, áspera, meio farinhenta. Se eu te pedir agora para imaginar ela mordida, você consegue ver as marcas de dente que ficaram nela? E por último, se eu pedir para que você troque a fruta que foi mordida para uma pera, por exemplo, você consegue imaginar marcas de dentes diferentes nessa pera? E é isso. Acabou o teste. E aí, numa escala de 0 a 10, sendo que 10 foi algo extremamente real, que você poderia praticamente sentir a maçã, e 0 foi nada, não veio nada mesmo na sua mente, só as palavras, sem imagens, quanto você pontuou? Pense que 3 seria algo como uma fotografia estática da sua memória. Você não conseguiu girar a maçã, por exemplo. 5 seria algo como um modelo 3D básico, sem texturas, e você não conseguiu imaginar a mordida. 7 tá quando você consegue imaginar uma mordida, mas não conseguiu uma diferente quando trocou de fruta. Conseguiu mais detalhes que isso? 8 para cima. Quanto mais detalhes você conseguiria acrescentar, mais nota sua alta. Bem, se você pontuou de 0 a 4, você tem algum grau de fantasia. Acima disso, é uma imaginação normal. Mas isso não é uma notícia ruim. Seu cérebro só funciona de maneira diferente. E eu vou explicar como. Como a pessoa com a fantasia tem memória, mas não consegue intencionalmente criar imagens na sua mente, ela precisa pensar em fatos individuais que compõem o objeto que ela quer pensar. No exemplo da maçã, ela pode pensar em várias características, que a maçã é arredondada, é vermelha, que ela pode ser crocante, mas às vezes farinhenta, que ela pode ter pintinhas, que ela cresce em árvores, mas ela não vê imagens. Isso vem numa forma de lista para ela. Ou se ela tem um grau de 3 a 4, algo parecido como uma memória de uma fotografia borrada, que aparece da última vez que ela viu uma maçã. Basicamente, essa pessoa não consegue criar uma maçã do nada. Ela vai precisar se basear em outras experiências que ela já teve. E no nível 0, vai precisar listar as características que vêm à sua memória sobre como é uma maçã. Ela se lembra como é,
mas não consegue ter uma imagem associada. Muitas pessoas, ao receberem essa notícia, se sentem frustradas. Outras, quando dizem que são assim, são invalidadas. Mas pessoas com a fantasia correspondem a 2,5% da população mundial. E se você não tem a fantasia, mas já conheceu 100 pessoas, é provável que 2,5 tinham a fantasia, e você nunca soube. Pessoas com a fantasia têm uma tendência a ler menos histórias, de fantasia, justamente por não conseguir visualizar as imagens descritas nos livros, e tem uma preferência para quadrinhos e livros ilustrados, assim como elas não conseguem construir um cenário, uma cena inteira dentro da própria cabeça, chegando a ser frustrante quando algum tipo de figura autoridade, como um professor ou um psicólogo, pedem para que elas façam isso, se imaginar numa praia ou no seu quarto perfeito, por exemplo. É complicado porque poucos profissionais atualmente são formados para identificar crianças com a fantasia, já que é algo tão específico e pode acabar recebendo um diagnóstico errado por causa das consequências dos sintomas. Tipo, a pessoa ter dificuldade para ficar quieta e ler, dizerem que ela tem TDAH, e quando na verdade ela só não consegue se entreter com a história, porque ela não consegue imaginar o que está acontecendo. Curiosamente, a fantasia é um fenômeno que só afeta o consciente. Pessoas que têm a fantasia podem involuntariamente vislumbrar imagens bem ocasionalmente durante o dia por causa de estímulos aleatórios, como uma projeção de cinema, só que dentro da própria mente. Elas também têm a mesma capacidade de sonhar com imagens, que nem as pessoas que não têm a fantasia. E o motivo disso ainda está sendo estudado. E essas pessoas que têm a fantasia e sonham, conseguem ter essas imagens bem vívidas durante os sonhos. E embora a memória de ter visto imagens permaneça quando elas acordam, elas não conseguem depois replicar esse efeito imaginando o que elas sonharam. Elas só conseguem listar as características. Lembra do Zeeman, o cara que descobriu a condição e a estudou em 2015? Então, ele teve um paciente que era capaz de passar nesse teste que eu fiz agora com você com uma nota 9. Mas depois de passar por uma cirurgia cardíaca, nada a ver com o cérebro, ele não conseguiu mais visualizar qualquer tipo de imagem na sua cabeça. Assim como teve outros pacientes em estudos futuros que eram capazes de imaginar durante a adolescência e depois de eventos traumáticos desenvolveram a fantasia. Houveram também 4 casos de pessoas com a fantasia de nascença que depois de eventos traumáticos passaram a ser capazes de enxergar imagens com a mente, assim como um paciente que sem qualquer evento traumático desenvolveu essa condição, e outro que saiu dela depois de uma noite de sono comum. Como deu para notar, o estudo é bem recente e ainda não existem causas ou apontamentos claros do que pode causar que as pessoas desenvolvam ou não a fantasia. Também não existe consenso entre quais são os limites de uma pessoa com a fantasia. Tem pessoas que podem conseguir lembrar de rostos de parentes e amigos como algo estático, outras que nem isso. Elas lembram de características únicas descritas, mais como conceitos abstratos do que como uma imagem por si só. Para algumas, é mais fácil lembrar a ordem dos acontecimentos do que da cena como um todo, o que pode garantir uma fama de boa memória. Afinal, ao contar sobre uma história, as pessoas que ouvem a história não sabem que a pessoa não está imaginando e sim dizendo em ordem os detalhes dos conceitos que ela se lembra. Algumas pessoas com a fantasia desenvolvem um super sentido em olfato, paladar, tato ou audição. Pelo cérebro gastar menos energia tentando projetar imagens, ele foca em guardar outras sensações, que não passam pelo campo da visão. Outro ponto é que a visão de pessoas com a fantasia pode ser mais crítica. Por estarem acostumados a precisar prestar atenção em como as coisas funcionam e não na imagem geral daquilo, eles são capazes de notar com mais facilidade pequenos detalhes que passariam despercebidos aos demais. Afinal, esses detalhes que vão ajudar a compor a lista de memórias que eles têm. Esse tópico veio a público através de uma artista, chamada Jamie Wright Meow, que expôs a sua condição após descobrir que tinha fantasia, depois de mais de 20 anos de vida, sem perceber que experienciava o mundo de forma diferente. A lição que fica com esse vídeo por ele é que mesmo com a fantasia, é possível se tornar um artista e fazer arte. Na época, viralizou porque várias pessoas se descobriram com essa condição, e outras milhares disseram que nunca tinham visto isso, que era um tipo de mentira ou frescura para chamar a atenção. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vi muita gente triste. Muita gente triste mesmo, falando que queria ser artista e não ia conseguir. E esse vídeo também é para as pessoas que estão tristes nesse momento, porque descobriram com esse meu vídeo que elas têm algum grau de fantasia. E eu sei como não é nada legal descobrir que você é diferente dos demais. Ainda mais quando os outros percebem isso como uma desvantagem. Já fiz um vídeo sobre daltonismo, onde acabei dando uma má notícia para muita gente. Mas como eu disse naquele vídeo, não é na verdade uma má notícia. Porque onde os outros veem fraqueza,
você pode cultivar a sua força e individualidade. E nem sou eu que digo isso não. São chineses, com ensinamentos de estratagemas de guerra desenvolvidos antes de 1300, numa época em que a luta por territórios na China era avassaladora e cruel. Basicamente, junto com a arte da guerra, que todo mundo já ouviu falar, existem 36 estratagemas, e um deles diz: engane o céu para atravessar o mar. É baseado numa história bem legal, que pode ser resumida em uma cena familiar, adormece a desconfiança. Ou seja, se as pessoas subestimam as suas capacidades por conta de alguma coisa, é justamente com essa coisa que você é capaz de surpreender e criar algo único. As pessoas podem te ver com pena quando você apresenta alguma diferença das demais, seja um aspecto deficiente do seu corpo, uma neurodivergência ou a fantasia. Você que tem a fantasia extrema, por exemplo, não consegue criar um palácio mental. O palácio mental, que eu já fiz vídeo sobre, é dito como essencial para construir uma carreira artística. Então, quem tem a fantasia e tá seguindo essa frase, em teoria não é capaz de desenhar ou fazer arte. E eu errei nesse vídeo, porque eu tratei o palácio mental como algo natural, que qualquer pessoa conseguiria fazer com um pouco de esforço, quando não é algo que qualquer um possa. Então, nesse vídeo aqui, eu vou compensar. E eu gostaria de dizer que eu tô sempre tentando melhorar, mas que eu errei antes e que eu realmente sinto muito. Eu discordo que essas pessoas não são capazes de desenhar. E eu acho que quem acha que as pessoas são limitadas pelo corpo e não pela força de vontade quando se trata de algo na mente, tá errado. A sua mente é ilimitada. E não é porque você pensa diferente que você é incapaz de fazer qualquer coisa. Na verdade, isso pode se tornar uma vantagem, pois só você é capaz de ver o mundo como você. E essa última frase vale pra quem tem a fantasia e pra quem não tem. Ao invés de buscar melhorar a sua imaginação, acho melhor a gente dar uns passos pra trás e pensar o que realmente é importante. De que adianta, no desenho, por exemplo, você ser capaz de imaginar uma chimichúnfula e ser incapaz de colocá-la no papel? A pessoa que tem a fantasia, por não imaginar com imagens, cria uma capacidade lógica com as palavras e sensações que outras pessoas não são capazes de atingir. É quase como se em um RPG todo mundo colocasse todos os pontos em força, e você da fantasia tivesse colocado em agilidade. Vocês dois precisam atravessar uma montanha. Todo mundo quebra a montanha em dois. Você escala e dá a volta por cima. Como o cérebro das pessoas com a fantasia não gasta energia gerando imagens conscientemente à torto e à direito, sobra mais capacidade para que essas pessoas possam analisar as coisas em estruturas fundamentais. Quais são as formas que compõem uma girafa? Como funciona a tridimensionalidade de um computador? Será que dá para escrever a palavra cupcakes só com cupcakes? Claro, pessoas com a fantasia podem demorar mais para criar um rascunho, mas isso é porque elas são ensinadas a desenhar como pessoas que não têm a fantasia. Seria o mesmo que tentar ensinar um cego a ler sem usar o braille. Não é efetivo e a pessoa se sentiria inútil. Quando a gente sabe que, na verdade, só não tiveram pessoas capacitadas para mostrar o caminho das pedras. Infelizmente, não existem métodos clássicos ainda desenvolvidos para lidar com a fantasia. Mas esse tipo de coisa não iria me parar na busca de ajudar pessoas. Então, eu criei um. Não tá perfeito, nem de longe. Precisa de muito mais feedback e testes de desenvolvimento, mas pelo menos serve de direção. Deixa eu só preparar as coisas enquanto rodo uma vinheta. Não precisa prestar atenção nela. Pronto, passo 1. Joga tudo que te deram de dica para desenhar fora. Eles não estão usando métodos pedagógicos feitos para você. Se você tem a fantasia, eles provavelmente não vão funcionar e vão te frustrar. Passo 2. Você sabe o que quer desenhar? Se sim, pesquise imagens do que você quer desenhar. De preferência, tenha um monitor com essas imagens ou recortes do lado da folha de papel. Se não, siga direto para o passo 3. Se você quer criar algo que não existe, saiba que todas as coisas criadas no mundo são baseadas em coisas que existem. No começo, dragões eram desenhados tendo uma anatomia semelhante à de um cachorro na Idade Média, por exemplo. Então, escolha algo para usar de base. Tudo precisa ter uma base e nada surge do nada. Passo 3. Semelhante aos métodos de desenho principais, você vai pegar imagens que escolheu e quebrar em formas básicas. Tenta localizar onde tem quadrados, círculos, cilindros, curvas. Tenta montar a mesma imagem com essas formas básicas do lado, reproduzindo o mesmo. Passo 4. Você vai escolher uma nova pose para essas formas, mas você não vai imaginar como ela vai ficar antes.
como eles aconselham. Você vai recortar essas formas e reajustar manualmente. Vai ficar reajustando até achar bom, rascunhando, passando as linhas uma por cima da outra. Nessa parte, você vai levar mais tempo se não tiver noção de tridimensionalidade também, o que pode acontecer com pessoas com a fantasia ou não. Se você tiver noção de tridimensionalidade, esse passo vai ser mamão com açúcar e vai ser rapidinho. Passo 5. Fazer contornos. Construir a forma principal em volta das formas de apoio que você reposicionou para fazer uma nova pose. Passo 6. Colocar detalhes. Os detalhes podem não ser bonitos no começo, ainda mais se você é novo no desenho. E isso vale para qualquer um. E isso é um problema que todos os artistas acabam tendo. Você vai ficar melhor em detalhes conforme desenhar mais. Mas tenha em mente que os detalhes não são mais importantes do que fazer a estrutura certa, que vai fazer o seu desenho ser convincente ou não. Ou você vai acabar fazendo desenhos que nem esse daqui. Lindos em sua execução, mas as pessoas não sabem se o personagem tá sentado ou de pé. Viu? São 6 passos e não são difíceis de entender. Com prática, todo mundo melhora. A principal diferença para as pessoas com a fantasia é que o conselho "imagine perfeitamente o que você quer desenhar antes de começar" não funciona. Pessoas com a fantasia não podem ter medo de rascunhos sujos e vários rabiscos. Não tem problema ficar testando formas e linhas até achar o que funciona. Depois que você testar tudo, você vai passar limpo e ninguém vai saber do seu processo. E sim, você vai ter que tentar várias vezes, por método eliminatório, antes de saber o que funciona e o que não funciona no desenho. É uma questão de aprendizado. E isso, diferente dos outros, vai te permitir criar uma lista de memórias de acordo com a sua experiência, de coisas que funcionam visualmente ou não, porque você vai ativamente errar e acertar muitas vezes. E a fantasia vai te obrigar a analisar mais os seus desenhos, o que vai deixar o resultado a longo prazo mais rápido, porque você vai cometer menos erros do que as pessoas com o mesmo tempo de experiência. Claro, você sempre vai demorar mais para entender ou aprender a fazer algo novo, mas depois de várias e várias vezes, graças à necessidade de análise durante o processo, em vez de você só partir para a próxima, você vai ter uma consciência do aprendizado que ficou e provavelmente vai melhorar mais eficientemente na próxima vez. E agora um método secreto. Você tem a fantasia. Você sabe que você tem a fantasia, porque em 2022 ou 2023, ou o ano que for, você vai fazer coisas do modo mais difícil. Por que você não aprende um software em 3D para que você possa ativamente construir a imagem que você quer fazer? Principalmente quando se trata de ambientes. Todos os artistas da Disney já fazem isso. Traçar por cima de algo que você construiu do zero no 3D não é errado. É uma questão de mercado. E isso não é uma opinião minha, e sim de todos os artistas que estão no ramo e que dá para considerar que tem algum sucesso vendendo suas obras. Criar objetos em 3D também é uma arte, e pintar por cima dos objetos que você criou como um recurso para facilitar as suas próprias criações não deveria ser problema algum. Note que eu disse, modelos que você criou. Pegar o trabalho dos outros para apoiar o seu não é certo. Você não precisa disso. E se serve de consolo, porque você ainda tá triste de ter que fazer as coisas de um jeito diferente, cá entre nós, eu acho esse jeito muito mais divertido. É divertido não saber o que vai acontecer no final. E sempre que eu posso, eu faço desenhos que eu não sei como vão ficar no final, pra thumb aqui do canal. Esse método é só pra quem queria mais uma direção. Tem vários artistas que podem falar melhor do que eu, que descobriram essa condição há anos e têm formas próprias de lidar com essa parte deles. Então, eu super recomendo você procurar mais sobre o tema e ver algo que artistas com a fantasia dizem que funciona pra eles. E eu sei que muita gente pede pra comentar no final do vídeo qual foi a sua nota, se você conseguiu imaginar a maçã ou não, mas eu acho que é melhor te deixar à vontade. Comenta a sua experiência sobre imaginar coisas e como funciona a sua memória, só se você quiser, ok? Eu, pessoalmente, vou achar muito interessante ler. E só reforçando, a fantasia não é sinônimo de falta de criatividade, pois criatividade é a capacidade de misturar ideias. E ninguém nunca disse que isso tem que ser feito com imagens na sua mente. Existem pessoas que misturam conceitos, palavras e até imagens no Photoshop para criar coisas novas. Não precisa ser um exercício mental, você pode construir isso manualmente e não tem problema nenhum. A beleza da criatividade é justamente que ela é livre para todas as pessoas, independente das suas condições. Todo mundo pode ser criativo e se divertir com a própria mente, independente de como ela funciona.
só que de jeitos diferentes. Eu, para ser criativa, por exemplo, por muito tempo, não imaginava as coisas. Eu pegava um gerador de palavras aleatório na internet e misturava dois conceitos para poder desenhar, que nem eu fiz num vídeo de desafio de emojis. Ao tentar resolver problemas, você vai ter que ser criativo. E se você conseguiu uma solução, mesmo que ela não funcionou, a criatividade já aconteceu. E agora, sobre aquela voz na sua cabeça, aquela que fica falando o tempo todo com você, ou dizendo as coisas que você pensa, tipo para se inscrever ou deixar um like. Quer saber mais sobre ela? Então vai ter que se inscrever nesse canal, porque eu vou deixar essa história para outro vídeo. E era isso que eu tinha para dizer sobre a fantasia. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais!